falado sobre a paralisação dos médicos, a paralisação de advertência que os médicos aqui do Amazonas fizeram, reivindicando seus direitos junto aos planos de saúde. Doutor Otávio Gomes, a gente estava falando sobre a posição do Ministério Público do Estado. Por que o Ministério Público do Estado resolveu tomar essa posição? Não, o que nós entendemos primeiramente é o seguinte: nós estamos defendendo o interesse do consumidor, esse é o ponto. Nós não temos como legitimidade, nem legalmente autorizados, nós estamos para defender, por exemplo, o interesse dos médicos ou dos hospitais ou das clínicas. Mas, evidentemente, que é reflexo para o consumidor quando os médicos não atendem. Então, nós estamos dispostos, mais uma vez reitero, dispostos a buscar, através de uma audiência pública, um entendimento. Já fizemos isso ano passado, nada impede que nós tentemos novamente estabelecer uma linha de negociação dos planos de saúde com os médicos, com os hospitais, com os laboratórios, com as clínicas. Acho que isso é um papel também do Ministério Público quando defende a coletividade. Então, nessa linha. Mas, voltando a dizer também que nós temos uma ação civil pública movida em que os planos de saúde estão obrigados a atender os usuários quando os procuram, não cobrando taxa a mais, que algumas das vezes, alguns médicos, de forma errada, cobravam valores a mais para atender pelo plano. Olha, particular X, for pelo plano, mas é mais tanto. Evidentemente, eu vou ser sincero que a gente não teve uma prova assim, até porque recibo não se dá nesse tipo de situação. Nós não temos uma prova. Mas a ação é movida em relação aos planos. Nosso questionamento não é em relação ao médico especificamente, é em relação ao plano quando mantém cooperado ou quando mantém credenciado um médico que não atende devidamente ou corretamente, ou mesmo o hospital. A gente entende também que a reivindicação dos médicos é justa, correta. Essa coisa de se pagar uma consulta médica R$30 acaba sendo realmente aviltante. E não cobre, já se discutiu isso, as despesas que os médicos têm com o consultório, com os funcionários, com a manutenção mínima. Então, realmente, para que haja um atendimento adequado, tem que haver uma remuneração melhor. Nesse sentido, acho que a Agência Nacional de Saúde tem um papel fundamental de intervenção nesse processo, mesmo que não esteja ela autorizada, obrigando, digamos, os planos de saúde a acatarem a tabela que ela considera razoável, mas a Agência Nacional de Saúde é a agência reguladora nesse processo. Infelizmente, a gente tem uma privatização dos serviços no Brasil, mas essas agências reguladoras não estão preparadas para isso. A gente sente isso na aviação, sente isso na telefonia, sente isso na energia e sente isso em relação aos planos de saúde também. É uma situação. Qual é o direcionamento do Sindicato dos Médicos com relação a questões como essa que o doutor Otávio falou agora há pouco, de médicos que estariam trabalhando dessa forma? O que o senhor orienta como presidente do Sindicato dos Médicos? Qual é a posição da diretoria do sindicato? Bom, a diretoria do sindicato, através da Comissão Estadual de Honorários Médicos, que é formada pelo sindicato, pelo Conselho de Medicina e pela Associação Médica Amazonense, e que tem uma ligação direta com a Comissão Nacional de Saúde Suplementar, que é formada pelas entidades médicas a nível nacional, tem seguido todas as orientações, inclusive do ponto de vista jurídico, ético e também pela própria Conselho de Administração de Direito Econômico, que realmente se evite essa prática de cobranças paralelas. Mas a gente tem que deixar bem claro que os médicos estão se descredenciando dos planos. Isso é fato concreto. Os médicos estão fazendo um descredenciamento final quando ele pede pessoalmente o seu desligamento do plano. Então, um descredenciamento que eu digo parcial, na medida em que eles estão reduzindo o atendimento aos planos. O colega tem um consultório que ele trabalha de segunda a sexta-feira e ele coloca 1 ou 2 dias para atender o plano e outros dias ele vai atender particular, é um critério dele. Neste aspecto, eu entendo, e isso tem sido debatido em todas as reuniões em Brasília e outros estados que eu tenho ido, não há nenhuma transgressão ao que se tem de previsto juridicamente e eticamente. Então, eu acredito que tudo isso é uma consequência, exatamente da baixa remuneração. O que nós queremos é que o médico ganhe o justo,
para que ofereça uma saúde de qualidade na medicina privada do Brasil, porque a saúde pública já sabemos o caos que está. E a saúde privada também está indo na direção do caos, ou melhor, já está nesse caos. Com certeza o doutor Otávio tem recebido de nós e de outros clientes diretamente procurando o Prodecon queixas frequentes de que o usuário tenta marcar uma consulta em uma área básica que a ANS estabeleceu que tem que ser em 7 dias, uma consulta clínica, uma consulta ginecológica ou de um pediatra, e não se consegue. Ou seja, os planos não estão conseguindo cumprir aquilo que eles se propõem, cobrando uma mensalidade altíssima, com reajustes periódicos anuais, acima inclusive da inflação, né? E, no entanto, não correspondem àquilo que se espera deles, né? Eu, sem querer esticar, queria dizer que os planos de saúde no Brasil arrecadam, isso estatística de 2011, 82 bilhões de reais, com um lucro real de 20%, de 16 bilhões. Nenhuma empresa do mundo capitalista consegue ter essa lucratividade. É um dos grandes negócios hoje no mundo ter plano de saúde. E o Brasil é o segundo mercado maior do mundo, só perdendo para os Estados Unidos. Então nós estamos falando aqui de poder econômico contra uma classe, que é a classe médica, e os usuários, de uma forma geral, massacrada, debochada pelos planos de saúde, que financiam campanhas milionárias de políticos, senadores, deputados, etc. Tudo isso nós temos levantamentos feitos, né? Então nós não estamos lidando com pessoas despreparadas ou inocentes. Na verdade, a situação é muito mais crítica do que possa parecer para um cidadão comum. E a gente espera que haja uma solução para esse impasse, porque os médicos já mostraram, para que vieram, né, já paralisaram de uma forma para alertar os planos de saúde, e agora também há a possibilidade deles estenderem essa paralisação. Mas este é um assunto que a gente volta a falar no próximo bloco do Amazônia em Debate.